today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, nessa videoaula que eu vou gravar com vocês, eu vou falar com vocês a respeito de ótica. Mais especificamente, eu quero falar com vocês sobre a introdução à ótica geométrica. Eu vou gravar com vocês uma sequência de 3 videoaulas, no mínimo, para definir essa parte de introdução à ótica geométrica, para que a gente consiga compreender melhor e dar sequências nos nossos estudos falando sobre os princípios e consequências da ótica geométrica. Então, ou seja, nós vamos pegar essas 3 videoaulas aqui para a gente abordar as 3 áreas da ótica, né, que é a ótica geométrica, a ótica física e a ótica fisiológica. Nós vamos falar sobre a luz, sobre a natureza da luz, sobre o que são fontes de luz, meios de propagação da luz. E eu quero finalizar essa sequência de videoaulas de introdução à ótica geométrica, explicando para vocês o porquê que nós enxergamos objetos com cores diferentes. Tá? Então, se você ficou curioso e está interessado em aprender um pouquinho sobre a ótica, continua aqui, segue aqui o vídeo aqui, que a gente vai dar sequência nesses nossos estudos, belezinha? Então, vamos parar de enrolação e vamos para a nossa primeira parte de introdução à ótica geométrica. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá então. Quando a gente fala sobre o conceito de ótica, acho que é importante a gente entender o seguinte, que a visão é um mecanismo que nos permite ter uma maior aproximação com o mundo à nossa volta. Então, tudo que está relacionado à ótica, basicamente está relacionado ao nosso mecanismo da visão. Tá? A ótica é um dos ramos da física que se ocupa do estudo da luz. Existe outra área da física que estuda a ótica? Existe o eletromagnetismo, que se está preocupado em entender, em compreender o que é a ótica, o que é a luz e como a luz é formada. Tá? Mas não é o nosso objetivo de estudo aqui. Então, nosso objetivo de estudo aqui é estudar a ótica, levando em consideração os princípios de propagação da luz, por que nós enxergamos a luz de uma maneira geral, beleza? Então, a gente vai começar os nossos estudos aqui falando sobre a introdução à ótica geométrica. Quando nós falamos sobre a ótica geométrica, acho que é importante a gente entender o seguinte, que a ótica, basicamente, ela se divide em 3 partes, certo? A ótica, ela é dividida em ótica geométrica, beleza? Ela é dividida em ótica física e ela é dividida em ótica fisiológica, beleza? Então a ótica ela tem essas 3 áreas, essas 3 divisões. O que é a ótica geométrica? A ótica geométrica é uma parte da ótica, uma parte da física, que estuda os fenômenos relacionados com a reflexão e com a refração da luz em meios transparentes. A ótica física ela é uma parte da ótica que estuda os fenômenos relativos à natureza e características da luz. Então, a ótica física ela é responsável por estudar a interferência, a polarização da luz e a formação e composição da luz. Beleza? A ótica fisiológica ela estuda o mecanismo da visão. Ou seja, ela estuda desde o momento em que a luz entra no olho até a formação da imagem na retina. Além disso, a ótica fisiológica ela é também responsável por estudar as anomalias da visão, ou seja, ela é responsável por estudar, por exemplo, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia. Então, ou seja, essas são as nossas 3 divisões da ótica que a gente vai estudar ao longo dessa playlist, beleza? Pessoal, então para a gente estudar a luz, para a gente estudar a ótica de uma maneira geral, o que a gente precisa saber? A gente precisa entender o que é a luz. Tá? É impossível eu falar sobre ótica geométrica, sem antes compreender o que é a luz. Então, o que é a luz? A luz ela é uma onda eletromagnética que pode se propagar tanto no vácuo como em certos meios materiais. Tá? Assim como qualquer outra onda eletromagnética. Assim como o raio-x, os raios gama, as micro-ondas da telefonia celular. Então, ou seja, qualquer onda eletromagnética ela é capaz de se propagar tanto no vácuo como em certos meios materiais. Beleza? A diferença é que a luz está numa faixa do espectro eletromagnético que os meus olhos são sensíveis. Ou seja, eu de uma certa maneira eu consigo enxergar a luz. Beleza?
Quando a gente fala na luz, é importante a gente entender que a luz ela apresenta uma velocidade de propagação. Qual que é a velocidade de propagação da luz? A luz, por ser uma onda eletromagnética e assim como qualquer outra onda eletromagnética, ela possui uma velocidade de propagação que é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que a luz em 1 segundo ela é capaz de percorrer 300 milhões de metros, ou em 1 segundo é capaz de percorrer 300 mil quilômetros. E uma outra coisa extremamente importante é como a luz é formada. A luz ela é formada pela oscilação de dois campos, que é o campo elétrico e o campo magnético. E esses dois campos, para ter a formação da luz, é necessário que esses dois campos oscilem de forma a formar sempre um ângulo de 90 graus, um em relação ao outro. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que a luz, para ela ser formada, eu preciso da presença de dois campos. Eu preciso de um campo elétrico e de um campo magnético, oscilando sempre perpendicularmente um ao outro. Isso significa dizer o seguinte, que se um desses campos deixar de existir, eu vou deixar de ter a luz, beleza? Então a luz ela só existe porque eu tenho dois campos, elétrico e magnético, que oscilam perpendicularmente um em relação ao outro, belezinha? Pessoal, outra coisa que é extremamente importante que a gente estude e que a gente deve levar em consideração no estudo da luz, e que foi pauta de discussões durante muitos anos, é com relação à natureza da luz. Ou seja, a luz, ela na verdade ela é uma onda ou ela é uma partícula? Certo? Durante muito tempo, acreditou-se que a luz fosse simplesmente uma onda que se propagava no vácuo em certos meios materiais. Mas ao mesmo tempo que existia essa relação de que a luz era uma onda, eu tinha alguns cientistas da época que se opunham a essa ideia de onda e dizia que a luz era uma partícula. Então, durante muito tempo, criou-se e viveu-se num cabo de guerra onde o objetivo principal era provar a natureza da luz, provar se a luz era uma onda ou se era uma partícula. Não vou entrar no mérito da questão, da discussão, porque é uma discussão muito longa e exige e leva em consideração grandes cientistas que defendiam a natureza da luz como sendo uma onda e outros que defendiam a natureza da luz como sendo uma partícula. Hoje a principal teoria e a mais aceita e a que é aceita hoje diz que a luz ela é composta de fótons, né? E o que são esses fótons? Os fótons são pequenos pacotes de energia, beleza? E essa teoria também diz que a luz tem uma natureza dual, ou seja, ela tem uma natureza dupla. O que isso significa? Significa dizer que a luz, ora ela se comporta como onda, e ora ela vai se comportar como partícula. Tá? Para quem tem interesse nessa parte de história da física, acho que é uma discussão extremamente interessante, muito importante que vocês busquem sobre isso. Sobre as discussões em que levaram a chegar nessa compreensão de que a luz tem uma natureza dual, uma natureza dupla. Então hoje, para simplificar a nossa vida, o que a gente diz? A gente diz que a luz ela tem uma natureza dupla com o seguinte, levando em consideração o seguinte modelo. Ela vai ser uma onda durante a sua propagação e ela vai ser uma partícula durante a sua interação com a matéria. Ou seja, quando a luz estiver se propagando, indo de um ponto para outro, eu levo em consideração que a luz seja uma onda. E quando a luz estiver interagindo com a matéria, por exemplo, eu levo em consideração que ela é partícula. Aí entra um outro assunto, uma outra ideia que é o que nós chamamos de efeito fotoelétrico, que foi proposto por Einstein, que a gente vai ver, eu vou ver isso com vocês numa videoaula futura, tá? Mas hoje é importante que vocês entendam o seguinte, que a luz, ela tem uma natureza dual, ela tem uma natureza dupla, beleza? Ora ela é uma onda, ora ela é uma partícula. Então a gente vai considerar a luz como sendo uma onda durante a sua propagação e vai considerar ela sendo uma partícula durante a interação dela com a matéria, belezinha? Pessoal, outra coisa que a gente precisa estudar é com relação às fontes de luz, beleza? O que nós definimos como sendo fontes de luz? Para nós, fontes de luz
é todo corpo que é capaz de emitir luz. Então, ou seja, tudo aquilo que eu consigo enxergar é porque está enviando luz diretamente aos meus olhos, né? Essa luz que está chegando aos meus olhos, ela pode ter sido obtida por meio através de uma fonte primária ou pode ter sido obtida através de uma fonte secundária de luz. A gente ainda não sabe. Beleza? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A princípio, o que a gente precisa entender? O que é fonte de luz? Então, fonte de luz para nós é qualquer corpo que emite luz. Então, uma lâmpada acesa, por exemplo, é uma fonte de luz. Um planeta é uma fonte de luz. Você que está assistindo essa videoaula é uma fonte de luz. O seu computador, o seu celular também é uma fonte de luz. Então, a gente precisa entender isso, tá? Qualquer corpo que emite luz é considerado, então, o que nós chamamos de fonte de luz. Agora, o que é importante com relação a essas fontes de luz é o seguinte, essas fontes de luz, elas podem ser classificadas em dois tipos. Essas fontes de luz, elas podem ser fontes de luz primárias ou podem ser fontes de luz secundárias. Então, o que é uma fonte de luz primária? Uma fonte de luz primária é aquela fonte de luz que emite a própria luz. Por exemplo, o Sol. O Sol é considerado uma fonte de luz primária. Durante o processo de fusão nuclear que acontece no interior do Sol, certo? Ele gera a sua própria luz, ou seja, o Sol é uma fonte primária incandescente. Assim como eu tenho uma vela também. Uma vela acesa também pode ser considerada uma fonte de luz primária. Então, ou seja, o que é fonte de luz primária? O que é luz primária? Uma fonte de luz ela é considerada primária quando ela emitir a sua própria luz. Agora, com relação a essa fonte de luz primária, as fontes de luz primária, de uma maneira geral, elas podem ser classificadas em três tipos. Eu posso ter fontes primárias incandescentes. O que é uma fonte primária incandescente? É aquela fonte de luz que emite luz própria em razão da alta temperatura que possui. Ou seja, se a luz que ela está produzindo é uma luz quente, então eu defino essa fonte primária, essa fonte de luz primária, como sendo o quê? Incandescente. O exemplo, o nosso Sol. Além de incandescente, eu tenho uma fonte de luz primária fluorescente. O que é uma fonte de luz primária fluorescente? É aquela fonte de luz que emite luz própria em baixa temperatura, mas com a presença de um elemento excitador. Então, por exemplo, eu tenho a lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente é um exemplo de uma fonte primária fluorescente, ou seja, ela emite luz própria em baixa temperatura graças a um elemento excitador. O que é o elemento excitador na lâmpada fluorescente? É o gás que está lá no interior dela. Além da fluorescente, eu posso ter o que nós chamamos de fonte primária fosforescente. O que é uma fonte primária fosforescente? É aquela que emite luz própria a baixa temperatura, mas sem a presença de um elemento excitador. Ou seja, tá? Ela produz luz própria a baixa temperatura, mas eu não tenho a presença de um elemento excitador. Beleza? Como exemplo disso, a gente pode citar aqueles interruptores, né, que quando você apaga a luz, ele fica verde, né, fica brilhando verde, ou até mesmo aquelas chinelas havaianas que brilham no escuro. Isso são o que nós chamamos de fontes primárias fosforescentes. Belezinha? Pessoal, as fontes de luz, além de ser primárias, elas podem ser também fontes que nós chamamos de quê? De fontes secundárias. O que é uma fonte secundária de luz? Fonte secundária de luz é aquela fonte que emite parte da luz que recebe de uma fonte primária. Beleza? Então, por exemplo, eu, você, uma lâmpada apagada, a parede da sua casa, o seu livro, a lua, os planetas, são considerados o que nós chamamos de quê? De fontes secundárias de luz. Por que elas são fontes secundárias de luz? Porque elas não produzem as suas próprias luzes, a sua própria luz. Beleza? Então, quando o objeto simplesmente reflete parte da luz que ele está recebendo, então essa fonte de luz, esse objeto é considerado como sendo uma fonte de luz secundária. Tá? Belezinha? Pessoal, então é o seguinte, eu vou encerrar aqui essa nossa primeira parte de introdução à ótica geométrica. No próximo vídeo eu venho falar com vocês sobre fonte pontiforme, fonte extensa, fonte monocromática, policromática da luz, sobre os meios de propagação da luz e sobre raio e pincel de luz. Belezinha? Então um abraço e até o próximo vídeo. Com Deus. Até mais. Tchau.
you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.